Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre produção de artigo de opinião. E o que é um artigo de opinião? Que gênero textual é esse? É um gênero textual dissertativo argumentativo. O que isso indica? Em que o autor vai dissertar, vai escrever sobre determinado assunto e também vai argumentar, vai apresentar argumentos sobre esse assunto. Vai apresentar um tema e um ponto de vista. Um tema que normalmente é polêmico, em que colocado em conversas, em notícias, em sites, sempre gera uma discussão, sempre gera comentários. E sobre esse tema, o articulista tece a sua opinião, o seu ponto de vista. O que ele acha, ele avalia esse tema. A argumentação é o principal recurso, porque através da argumentação o articulista consegue sustentar a sua opinião e convencer o leitor a pensar como ele. Persuasão do leitor é o foco do artigo de opinião, é promover um convencimento. Como é estruturado um artigo de opinião? E de início, seus parágrafos iniciais são a introdução, formam a introdução, que tem a finalidade de apresentar o assunto abordado e o ponto de vista defendido, a tese. É isso que encontramos no início de um artigo. Vejamos aqui um exemplo. Eu e você e milhões de pessoas no mundo fazemos uso frequente do celular. É com ele que conversamos por voz ou por vídeo, diariamente, vencemos a distância e a saudade dos parentes e amigos, ou realizamos negócios ou estudos. Entretanto, o celular pode ser também uma fonte de engano. Somos preparados para reconhecer notícias falsas? Então, nós temos aqui um indicativo da temática, que é notícias falsas que são compartilhadas, recebidas por pessoas. E ainda, a previsão de que elas podem causar danos, que elas são prejudiciais, que elas desinformam. Seguindo, nós temos outra parte que forma a estrutura de um artigo, desenvolvimento, que tem a finalidade de apresentar argumentos que comprovam o ponto de vista. Um argumento, ele é dividido em fundamentação e análise desse fundamento. Então, para sustentar e gerar esse convencimento no leitor, o articulista apresenta argumentos, podendo ser científicos, exemplos de autoridade, tudo para convencer o leitor. Ele apresenta o argumento e explica, descreve, explicita cada ideia presente nesse argumento para convencer o leitor. Um exemplo, isso porque as fake news se valem de textos alarmistas, polêmicos, sensacionalistas, com destaque para notícias atreladas a temas de saúde, seguidas de informações mentirosas sobre tudo. Até pouco tempo atrás, a imprensa era detentora do que chamamos de produção de notícias, e os fatos obedeciam a critérios de apuração e checagem. Então nós temos a argumentação no início aqui de princípio, que é aquela argumentação que a maioria das pessoas acreditam. E na sequência, um argumento de exemplo, exemplificação, porque ele mostra que antigamente a imprensa filtrava a notícia. Hoje em dia, com a internet, vários meios de comunicação surgiram, várias pessoas também produzem notícias e já não há esse filtro por parte da imprensa. Seguindo, nós temos a conclusão, outra parte importante do artigo de opinião. Tem a finalidade de apresentar uma síntese do desenvolvimento, reitera a tese, pode apresentar uma proposta de solução. Na conclusão, nós temos isso, uma retomada das principais informações. E ainda, a possível indicação de uma solução para o problema identificado pelo articulista. Vejamos um exemplo. Embora não saibamos ainda o antídoto que usaremos contra a disseminação de notícias falsas, é fundamental buscar a conscientização sobre os males da disseminação de informações sem a checagem adequada. Comecemos nós mesmos. Então, a solução prevista aqui nessa conclusão é que as pessoas devem se conscientizar que a fake news traz malefícios aí para a sociedade e também que as pessoas devem começar a checar, ter mais atenção quando repassam uma notícia. Nós temos uma possível solução aqui indicada também. Neste vídeo, nós falamos sobre produção de artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.
Música